A palavra de Deus nos fala assim, capítulo 9 de Zacarias, verso 8: E me acamparei ao redor da minha casa, contra o exército, para que ninguém passe, e para que ninguém volte, para que não passe mais sobre eles o exator. Porque agora vi com os meus olhos. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Esse livro, ele está inserido no momento, no tempo do cativeiro medo-persa. Cativeiro, aqui é a segunda geração dos cativos. Na primeira geração você vê Daniel, você vê Isael, Azarias, Ananias, você vê Ezequiel. E na segunda geração você contempla Zacarias, Ageu, Neemias, Esdras, Zorobabel, Josué, o sacerdote. Você contempla Neemias na construção dos muros. Era um remanescente fiel, era um grupo muito pequeno em comparação com toda a nação de Israel. E Deus começa a falar ao povo, porque com os olhos naturais não se via muito futuro para Jerusalém. Diante daquele império tão poderoso, o Império Medo-Persa, mas o Senhor começa a falar sobre o que era Jerusalém, o que é o seu povo para ele. Ele diz assim: olha, quem tocar em vós, toca na mina do meu olho. Ou seja, vocês são muito protegidos. Eu sou para vós, Jerusalém será uma cidade sem muro, porque eu sou para vós o muro de fogo. Ou seja, não estava a segurança daquele povo numa estrutura física, não estava a segurança daquele povo em um exército que ele podia possuir, não estava na capacidade de guerra, não. Estava no Senhor que os ampararia, louvado seja o nome do Senhor. Então ele começa a falar sobre uma profecia. Ele está falando aqui, a profecia já vai adiante, já está falando sobre o futuro da nação. Já não é mais o Império Medo-Persa, ele está falando já do Império Greco-Macedônio, já está falando do Império que vai subjugar o Império Medo-Persa, quando nem ainda se sabia. Era um propósito profético que ninguém conhecia, mas que o Senhor, através de Daniel, já tinha falado. Então, o Senhor está falando aqui sobre a chegada de Alexandre o Grande. Já não é no tempo de Zacarias. O Senhor, através do telescópio profético, ele está vendo, através do telescópio do tempo, lá adiante, Jerusalém, a ponto de ser destruída, a ponto de ser invadida, a ponto de mais uma vez o império desfazer aquela cidade. E ele começa a colocar: eu me acamparei ao redor da cidade, eu vou proteger essa cidade, louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque aquele tempo já Alexandre o Grande já estava com as suas conquistas rápidas, com as conquistas como o leopardo, como a profecia de Daniel dizia, como um animal que não pisava no chão, né? Assim, com uma rapidez muito grande. Alexandre estava se expandindo, venceu lá no Líbano, venceu a Síria, e ele queria vencer Tiro. Tiro era um império fenícios. Tiro era uma cidade muito rica. A Bíblia fala de Tiro como uma cidade muito poderosa. A Bíblia fala de Tiro como uma cidade muito orgulhosa pela riqueza de Tiro. Tiro era tão rica e tão poderosa, as fortalezas de Tiro, que a história conta que Nabucodonosor, para vencer, havia duas Tiro. Havia Tiro continental, onde havia a sede da cidade, e havia Tiro ilha. A Tiro continental, Nabucodonosor, para vencer aquela fortaleza, foram 13 anos de guerra.
Depois de 13 anos de guerra, ele conseguiu vencer a Tiro continental, mas nunca conseguiu vencer Tiro ilha, porque Nabucodonosor, como Alexandre, eles não tinham a cultura da navegação do mar. Quem detinha a navegação marítima eram os fenícios. E o Império Fenício era tão grande que a história fala de uma cidade, de um lugar chamado Tarsis. Tarsis é no Gibraltar, no estreito de Gibraltar, lá na Espanha. Todo o Mediterrâneo, Tiro, os fenícios dominavam o Mediterrâneo. Aquele mar Mediterrâneo todo era dominado. Então o seu império ia até a Espanha. Vamos dizer assim, Tarsis é o fim do mundo. Por que o fim do mundo? Porque em Gibraltar existe uma pedra que você olha o mar Mediterrâneo do lado, você olha para cá, vê o Oceano Atlântico. Ninguém ia para o Oceano Atlântico. Ninguém se aventurava ao Oceano Atlântico. Era o fim do mundo. Quando Jonas pegou aquele barco para ir para Tarsis, ele queria ir para o fim do mundo, ele queria ir longe de Deus. Mas você não pode fugir de Deus. Pode ir para o fim do mundo, o Senhor vai te buscar, porque você tem negócio com Deus. Louvado seja o Senhor. Mas veja, Tarsis era tão poderosa, tão rica, a Tiro, e a luta de Alexandre era vencer Tiro. E ele queria vencer Tiro de qualquer jeito, tinha vencido vários lugares, descendo o Oriente Médio, ele estava vencendo, e quando ele chegou em Tiro não conseguiu vencer. E ninguém diz assim, ninguém vence Tiro, ninguém consegue vencer aquela cidade. Mas Alexandre mandou derrubar todos os cedros, todas as pedras, e começou a aterrar o oceano. E foi aterrando o oceano até chegar na ilha e venceu Tiro. Quando ele vence Tiro, é o que diz no texto anterior, quando ele vence Tiro, todos os povos se amedrontam, todos os povos se apavoram, os filisteus estremecem. Pronto, agora ele vai nos destruir. E ele foi descendo, porque o intento dele era agora vencer o Egito. Ele estava descendo e ele passando por Gaza, destruiu Gaza, Askelon, Ekron, Ashdod, saiu destruindo e foi para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, os sacerdotes tremendo saem da cidade, conversam com os sacerdotes, e quando ele sai da cidade, conta a história que Alexandre, quando vê os sacerdotes, se ajoelha e adora. O sacerdote não entende, e ninguém entende, porque o soldado não entende, seus generais não entendem. Alexandre se dobrou diante de um sacerdote. Aí ele diz, eu tive um sonho, que uns homens de branco iam me receber, e que eu não podia vencer aqueles homens de branco. Eu tenho que me dobrar diante daquele Deus, daqueles homens de branco. Eu me acamparei para defender a cidade. Era a profecia de Zacarias. E ele, quando ele se dobrou, o sacerdote pegou o livro de Daniel e mostrou a ele a profecia de Daniel, que constava o chifre maior, que era na profecia de Daniel, aquele chifre que sobressaía, e diz assim, esse chifre é você. Ele entendeu que ele estava vivendo uma profecia. Ele nunca tocou em Jerusalém, porque eu me acamparei para defender a cidade. Olha, nós estamos vendo tempo de destruição, nós estamos vendo tempo de aflição, tempo de apreensão, nós estamos vendo tempo de desesperança, nós estamos vendo tempo de desânimo, onde o que está vindo contra nossas casas é muito mais forte, onde o mundo e tudo aquilo que nos cerca é muito mais poderoso do que nós, mas nós temos um Deus que está acampado para nos defender. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos um Deus que está acampado, porque há um propósito. Qual era o propósito? O Senhor não podia permitir que Jerusalém fosse destruída.
Ele não podia permitir que o templo fosse destruído, porque daqui a 300 ou 400 anos adiante, o Messias viria. Ele diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, alegra-te, ó filha de Jerusalém, porque eis aí o teu rei virá. E o Senhor diz na minha mensagem: alegra-te muito, igreja, porque o teu rei virá. Ele vem, e a igreja, ela não vai ser dilacerada, a igreja não vai ser espalhada, a igreja não vai perder a sua fé, a igreja não vai perder a sua estrutura. O Senhor vai guardar a tua família, vai guardar a tua vida. O Senhor está acampado para que você receba o Salvador. Alegra-te muito, ó filha de Sião, porque o teu rei virá. E ele está dizendo: olha, alegra-te muito, filho de Sião, esse que o teu rei virá, justo, salvador, pobre, montado. Ou seja, era a primeira vinda do Senhor. Ele está profetizando a primeira vinda do Senhor. Não entrou na cidade o grande Alexandre, o poderoso imperador, que venceu com tanto pouco espaço de tempo, venceu os povos. Não entrou na cidade um rei. Não era aquele rei da Grécia, era o rei dos reis, era o Senhor dos senhores. O único que tem direito a entrar no meu coração, a entrar na minha casa, a entrar na minha vida, é o rei dos reis, é o Senhor dos senhores. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai dizendo como o Jesus, a profecia, ela tem o momento profético da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e tem os efeitos do que é quando ele entra. Ou seja, ele traz paz de mar a mar, entre um rio e outro rio. Não há lugar, a paz do Senhor entre em nosso coração, e não há motivo racional para eu entender por que eu não estou com paz. Tem problema, tem luta, tem dificuldade, tem carência, tem, mas eu tenho paz, porque a paz do Senhor entra quando o rei vem. Louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia está dizendo que ele está dizendo assim: olha, eu curvei o meu arco e enchi com os filhos de Judá. Quando você olha a história dos avivamentos espirituais, você vê que houve um avivamento espiritual no país de Gales, onde foi salvo mais de 100 mil pessoas, se converteram em 2 anos. 100 mil pessoas foi a quantidade de pessoas que se converteu em toda a vida de John Wesley. Mas no país de Gales, com Evan Roberts, se converteu 100 mil pessoas. E qual é a oração que eles oravam? Me curva, Senhor, me dobra, Senhor, dobra a minha vida, Senhor, que eu me dobre diante de Ti, que eu me incline diante de Ti, que eu possa deixar o Senhor me encher com a Tua graça, que, Senhor, me dobra mais, Senhor, me quebrando o meu coração, quebrando a minha vida, Senhor, Tu és Senhor, Senhor, Tu és Senhor da minha vida. A única forma de nós vencermos é nos dobrarmos, é nos humilharmos, é nós reconhecermos que quem é por nós, quem é o Senhor, o Deus que nos ama, o Deus que nos ampara, o Deus que faz uma comparação, que nos tem um valor inestimável. A Bíblia diz assim, na expressão da palavra: naquele dia o Senhor salvará o rebanho do seu povo, porque como pedras de uma coroa, eles serão exaltados na sua terra. Irmão, você pode achar que não tem valor nenhum, você pode achar que é uma pedra qualquer, mas para Deus você é uma pedra preciosa na coroa dele. Por que na coroa? Porque Deus está coroado com aquilo que você recebeu dele. Deus está coroado porque o amor dele é a sua maior glória. A glória é, na verdade, a manifestação da sua graça. A glória é a manifestação do seu poder. Deus se gloria em dizer que nos ama. O que eu mereço para ser amado, o que eu fiz para ser amado, o que você fez para ser amado, nada. Mas Deus nos colocou na sua coroa. Quando os anjos olham, os anjos não entendem o amor dele, o amor de Jesus por você, o amor de Jesus por mim. Ele não pode compreender esse amor.
Ele está, nós estamos coroados, nós estamos na mente do Senhor, nós estamos no coração dele, nós estamos sendo carregados por ele. Ele não se desliga de nós, não há nada que te possa separar dele. E Paulo diz assim: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, pense alguma coisa, nada, não há nada que te pode separar, nem a angústia, nem a tribulação, nem a morte, nem os anjos, nada. Porque você é coroa, você é uma pedra preciosa na coroa do Senhor. Louvado seja o Senhor. Então, eu vou curvar o meu arco e vou encher com os filhos de Efraim, eu vou encher com os filhos de Judá, para que eles possam entender. Eu suscitei contra ti, ó Grécia. Veja que o que é que aconteceu? Alexandre mudou a forma de tratar. Quando Alexandre começou o seu domínio, ele era terrível. Ele pega na cidade, ele só tinha 30 mil homens. Ele não tinha como manter, então ele pegava, ele entrava, destruía tudo. Mas ele foi mudando a forma de fazer o seu governo. Ele foi mudando a maneira de tratar. E desde que chegou nas terras de Jerusalém, sua forma de tratar foi diferente. Ele mudou a maneira, a sua tática. A tática agora era formar, era ensinar, era trazer helenismo, era propagar a cultura grega. Não havia mais a violência pela espada, agora era pela cultura, era pelo governo. Ele foi para o Egito, fundou uma cidade chamada Alexandria. Ele fez um convite aos judeus, porque os únicos povos que havia mais gente que sabia ler era o judeu e o grego. Os outros povos não sabiam ler, só aqueles aculturados. Ele fez um convite aos judeus: venham para Alexandria, vocês não vão pagar imposto, vocês vão vir aqui tranquilo, venham. E fez uma das grandes bibliotecas, onde ali foi feita a primeira Bíblia traduzida do hebraico, do aramaico para o grego, Koiné, a Septuaginta. Ele não, os que prosseguiram com a mesma cultura dele, porque ele morreu por 32 anos. Seu tempo foi passageiro. Nosso Jesus morreu com 33 anos, mas hoje ele continua rei. Alexandre é apenas alguém na história que nós olhamos a forma como Deus cumpriu a profecia. E ele entendeu que ele estava cumprindo a profecia. Irmãos, Deus é o dono da história. Deus é o dono da história no sentido quando você volta e olha a história. Deus é o dono da história. Deus é o dono da tua história. Existe promessa de Deus que Deus quer cumprir na minha vida e na tua vida. Então, irmãos, o texto é assim: eu me acamparei ao redor da minha casa. Quem está acampado para te proteger. Não temos temores que te cercam. Não temos os pavores e as notícias terríveis que chegam. Quem está acampado para nos defender é o Senhor. Quem está acampado para nos defender neste Brasil é o Senhor. Se você confia no Senhor, o Senhor está acampado para defender nossa nação, porque ela vai cumprir o seu propósito diante de Deus. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Estamos exaltando ao nome do Senhor.